Le 31 octobre 1517. Segundo se diz na Alemanha, dia 31 de outubro de 1517, o monge Lutero pregou sobre a porta da capela do castelo Wittenberg suas 95 teses que recolocam em questão a Igreja Católica Romana. Segundo a tradição protestante, dava para ouvir em Roma o barulho das marteladas. Os pregadores das indulgências enganam-se quando dizem que as indulgências do Papa livram o homem de todas as penas e o salvam. Nossa fé no Cristo não pode nos liberar das obras, mas antes das nossas falsas opiniões, seja da louca pretensão que a salvação poderia ser obtida pelas nossas obras. Foi uma trovoada no meio dos cristãos. E, em 1530, a Confissão de Augsburg estabelece essa nova divisão no corpo do Cristo. O resultado foi muitas lágrimas, muito sangue e muito fogo. Felizmente, 482 anos mais tarde, no começo do terceiro milênio, nesse lugar de Augsburg, era assinada uma declaração comum entre os protestantes e os católicos. É só pela graça de Deus e não sobre a base do nosso mérito que somos aceitos por Deus e que recebemos o Espírito Santo que renova nossos corações e nos chama para cumprir boas obras. Após 5 séculos de separação, um passo extraordinário foi dado a respeito da unidade dos cristãos. É verdade que, de um modo geral, na cristandade não é muito compreendido essa palavra de justificação. E não se vê o sentido dessa declaração comum. Pois bem, veremos nesta emissão que graças ao testemunho e à vida da pequena Teresa do Menino Jesus, católica, freira carmelita, e graças a esse magnífico testemunho de Dietrich Bonhoeffer, essa católica e esse protestante vão nos ajudar a entender o que quer dizer essa declaração comum e sua importância capital para a cristandade. Pensava que podia aprender a crer tentando levar uma vida santa. Aprendo agora que é só vivendo plenamente a vida terrestre que se pode aprender a crer. Quando a gente renuncia plenamente a se tornar alguém que seja um santo, um pecador, convertido ou um homem de igreja, então a gente coloca-se plenamente nas mãos de Deus. A gente não leva a sério nossos próprios sofrimentos, mas os de Deus no mundo. A gente vela como um Cristo em Gestsemania. Tal é, eu penso, a fé, a metanoia. É assim que a gente se torna homem cristão. Foi na prisão militar de Tegel, na Alemanha, que o pastor luterano Dietrich Bonhoeffer escreveu essa carta para seu melhor amigo, Eberhard, dia 27 de junho de 1944. Seu crime, ter participado de uma conspiração em nome da sua fé protestante contra o regime hitleriano. Em abril de 1933, 3 meses após a chegada de Hitler ao poder, Dietrich, jovem pastor e teologista brilhante, pega a posição contra as medidas antissemitas do novo regime. Foi em 1935 que ele tomou a direção do seminário para a formação prática dos futuros pastores em Finkenhausen. E lá que ele tenta de construir uma comunidade cristã que reza e serve na escuta dos mandamentos do Cristo. Pacifista de convicção, mas pronto a entrar numa conspiração cuja finalidade era a eliminação do Hitler, Dietrich, graças às suas relações, é nomeado no serviço dos contra-espionagem alemão. Em junho de 1942, ele encontra sua noiva, Maria.
constantemente ameaçado e vigiado pela Gestapo, é preso e encarcerado em abril de 1943, algumas semanas após seu noivado. Todo o batimento ressoa com as palavras e gritos injuriosos. Nas rações de comida, nenhum pedaço de carne. Os presos passam o dia sem nenhuma ocupação, bem que eles pedem trabalho. Durante o inverno devíamos ficar na obscuridão durante horas. Isso é fisicamente desgastante e só provoca amargura. À medida que os meses passam, toda a esperança humana de reencontrar a liberdade e de escapar a um julgamento de morte diminui. Dietrich sofre não somente do aniquilamento de todos os seus sonhos de felicidade com Maria, mas também de se encontrar num universo fechado onde a fé em Deus não tem lugar para os homens que aí se encontram presos. É neste inverno que Dietrich acredita que Deus continua obrando obscuramente. É isso que ele escreve nas suas cartas para seu melhor amigo Eberhard. É verdade que tudo que acontece não é somente a vontade de Deus. Portanto, nada pode acontecer sem a vontade de Deus. Isso quer dizer que através de cada acontecimento, mesmo se não tem nada a ver com o divino, existe um acesso a Deus. Daqui em diante parece que tomaram uma decisão de não me permitir de estar com vocês para o Natal, pobre Maria. Na fé, posso aguentar tudo, mesmo uma condenação e mesmo as outras coisas temidas. Não é somente a ação, mas também o sofrimento que são um caminho para a liberdade. No sofrimento, a libertação consiste em conseguir passar nossa causa das nossas próprias mãos nas mãos de Deus. Nesse sentido, a morte é o apogeu da liberdade humana. Isso me dá um grande alívio. Deus não realiza todos os nossos desejos, mas realiza todas as suas promessas. Depois do fracasso do atentado de 20 de julho de 1944 contra Hitler, o pastor Dietrich Bonhoeffer foi enforcado com seus companheiros no campo de concentração de Flossenbürg, dia 9 de abril de 1945. É o fim, mas para mim é o começo da vida. Nunca esquecerei a impressão que me fez o mar. Tudo falava à minha alma da grandeza, da potência de Deus. À tarde, quando o sol parece mergulhar na imensidão das águas, deixando à sua frente um raio de luz, me lembrava da história comovente do raio de ouro. Imagens da graça iluminando o caminho que deve percorrer o pequeno navio com sua graciosa vela branca. Tomei então a resolução de nunca mais afastar minha alma do olhar de Jesus, a fim que ela vogue em paz para a pátria dos seus. Tudo era sorriso para mim na terra. O meu caráter alegre concorria também a tornar a minha vida agradável. Mas, dia 28 de agosto de 1877, Zélie Martin, a mãe de Teresa, morre de um câncer em Alençon. Teresa tem 4 anos e meio. Seu pai, com suas 5 filhas, das quais Teresa a caçula, instalam-se então a Lisieux, no noroeste da França, numa casa chamada Les Buissonnets. A partir da morte da minha mãe, meu caráter alegre mudou completamente. Eu, que era tão esperta, tão expansiva, tornei-me tímida e meiga, sensível ao excesso. Um olhar era suficiente para que me desfaço em lágrimas.
Teresa escolhe então sua irmã Pauline, de 16 anos, como sua segunda mãe. Era ela que recebia todas as minhas confidências íntimas. Era ela que esclarecia todas as minhas dúvidas. Mas dia 2 de outubro de 1882, quando tinha 9 anos, Teresa aprende por acaso a decisão de Paulina de entrar no convento de Carmel. Foi como se uma espada entrava no meu coração. Me lembro que com ternura você me consolou. Depois me explicou a vida no Carmel, que ela pareceu muito linda. Senti que o Carmel era o deserto onde Deus queria que me escondo. Queria ir ao Carmel não para Paulina, mas só para Jesus. A ida de Paulina provoca em Teresa uma doença tão grave que, segundo os prognósticos humanos, Teresa deveria morrer. Mas Teresa sara graças ao sorriso da Virgem Maria. Entretanto, muito tempo após sua cura, ela é atacada pela terrível doença dos escrúpulos. Me tornava verdadeiramente insuportável com a minha sensibilidade exagerada. Assim se acontecia de fazer, sem querer, uma pequena pena a alguém. Em vez de superar isso e de não chorar, me punha a chorar amargamente. Todos os raciocínios eram inúteis. Foi preciso Deus fazer um pequeno milagre para que eu cresça de uma vez, e esse milagre aconteceu no dia inesquecível de Natal. Foi no dia 25 de dezembro de 1886, voltamos da Missa do Galo. Chegando do Ibuçuné, me alegrava de ir buscar meus sapatos na lareira. Mas Jesus permitiu que meu pai, cansado após a Missa do Galo, se sente aborrecido vendo meus sapatos na lareira e que disse essas palavras que me transpassaram o coração. Enfim, ainda bem que é o último ano. Mas tinha mudado. Jesus tinha mudado meu coração. Repelindo minhas lágrimas, desci rapidamente a escada, comprimindo as batidas do meu coração. Peguei os meus sapatos, retirando alegremente todos os objetos, parecendo feliz tal como uma rainha. Papai ria, tinha voltado a ser alegre e minha irmã Celina achava que estava sonhando. Felizmente era uma suave realidade. A pequena Teresa tinha reencontrado a força da alma que tinha perdido com 4 anos e meio, e foi para sempre que ia conservá-la. Senti de repente a caridade entrar no meu coração, a necessidade de me esquecer a mim mesmo para agradar. A partir deste momento, fiquei feliz. Durante esta noite de luz, Teresa começa, por assim dizer, sua corrida de gigante. Sente-se devorada pela sede das almas. O chamado do Carmel é urgente, mas diante da recusa dos que a cercam, ela vai até encontrar o Paulo Leão XIII para pedir sua entrada. É assim que passa a porta do Carmel dia 9 de abril de 1888 e se torna Irmã Teresa do Menino Jesus. Acaba de fazer 15 anos no dia 2 de janeiro. Ser tua esposa, ó Jesus, ser carmelita, ser por mim a união com você, a mãe das almas, para mim deveria ser suficiente. Mas não é assim. Sinto em mim outras vocações, sinto uma vocação de guerreiro, de padre, de apóstolo, de doutor, de mártir. Enfim, sinto a necessidade, o desejo de cumprir para você, Jesus, todas as palavras as mais heróicas. Ó meu Jesus, o que vai responder a todas minhas loucuras? Frente aos seus desejos, Teresa defronta-se com suas incapacidades de viver sua vocação de carmelita. Rezar 6 horas e meia por dia, aguentar o frio, praticar a caridade para suas irmãs, que não escolheu, tudo isso vai além das suas forças. Teresa fica atingida no coração da sua vocação. Não sinto nada ao lado de Jesus, secura espiritual e sono, mas ao menos tenho silêncio. Quero tanto amar Jesus, amá-lo mais do que nunca foi amado. A prática da caridade não foi sempre suave para mim. Durante muito tempo, na oração da tarde, fiquei colocada na frente de uma irmã que tinha uma mania estranha.
Logo que essa irmã chegava, ela começava a fazer um pequeno barulho estranho que parecia o barulho de duas conchas esfregadas uma contra a outra. Dizer o quanto esse barulho me cansava é coisa impossível. Tinha muita vontade de virar a cabeça e olhar a culpada, que evidentemente não percebia seu tique. Mas no fundo do coração sentia que era melhor sofrer disso por amor de Deus e para não penalizar a irmã. Era obrigada a fazer uma oração de sofrimento. Tentava gostar do pequeno barulho tão desagradável e colocava minha atenção para escutá-lo, como se tinha sido um concerto maravilhoso, e toda a minha oração passava-se a oferecer esse concerto a Jesus. Encontrava-se na comunidade uma irmã que tem o talento de me desagradar de todas as coisas. Suas maneiras, suas palavras, seu caráter me parecem muito desagradáveis. Portanto, é uma santa religiosa que deve ser muito agradável para Deus. Assim, não querendo obedecer à antipatia natural que estava sentindo, me convenci que a caridade não devia se encontrar nos sentimentos, mas nas obras. Então me dediquei a fazer essa irmã o que queria ter feito para a pessoa o qual eu gosto mais. Tentava prestar-lhes todos os serviços possíveis, e quando vinha a tentação de responder-lhe de um modo desagradável, me contentava de lhe dar o meu mais amável sorriso. Sim, sinto isso, quando estou caridosa, e só Jesus que age em mim, mas estou ligada com Ele, mas também gosto de todas as minhas irmãs. Durante 7 anos, Teresa toma consciência que nem chega a subir o primeiro degrau que seria necessário para se tornar alguém de bom. Devagar aprende a utilizar o caminho do abandono. Descobre o ser mesmo de Deus, a misericórdia. É assim que no domingo 9 de junho de 1895, Teresa oferece sua pessoa ao amor misericordioso. Esse ano, recebi a graça de entender mais que nunca o quanto Jesus deseja ser amado. Jesus não pede grandes ações, mas somente o abandono e o reconhecimento. A lembrança de um elevador em Roma lhe dá a imagem que lhe permite entender que existe um outro caminho que o da escada da perfeição. Entendi que querer crescer é impossível. Devo me aguentar tal como sou, com todas as minhas imperfeições. Mas quero procurar um meio de ir por um pequeno caminho, bem reto, bem curto, um pequeno caminho inteiramente novo. Vivemos num século de invenções. Agora não é mais necessário subir os degraus de uma escada, a casa dos ricos. O elevador toma vantajosamente o lugar dela. Eu gostaria de encontrar um elevador para subir até Jesus, pois sou pequena demais para subir a dura escada da perfeição. Então procurei nos santos livros a indicação do elevador, objeto do meu desejo. E li essas palavras saindo da boca da sabedoria eterna. Se alguém é muito pequeno, que ele venha a mim. Então veio adivinhando que tinha encontrado o que procurava. E querendo saber, ó meu Deus, o que você faria ao pequenininho que responderia ao ser chamado, persisti a minha procura e aqui está o que encontrei. Como uma mãe que acaricia seu filho, foi assim que será consolado. Ou carregarei sobre o meu coração, ou balançarei sobre os meus joelhos. Nunca palavras mais tenras, mais melodiosas vieram alegrar a minha alma. O elevador que deve me levar até o céu são os seus braços. Ó Jesus, para isso não preciso crescer, ao contrário. Tenho de ficar pequena. Tenho de ficar cada vez menor. Ó meu Deus, você ultrapassou minha espera. Dia 5 de abril de 1896, quando Teresa acaba de viver sua primeira hemopsise, sinal de um começo de tuberculose pulmonar, ela entra no seu tempo da Páscoa, na noite interior, o mais profundo. Ela pensava ir rapidamente para o céu, encontrava-se agora nos piores dos sofrimentos, e sem nenhum sofrimento de fé.
é a prova da esperança, a noite do nada. Parece que as trevas dizem zombando de mim: está sonhando. Alegre-se da morte que vai te dar. Não é o que você espera, mas uma noite ainda mais profunda, a noite do nada. Quando canto a felicidade do céu, a externa possessão de Deus, não sinto nenhuma felicidade, pois só canto o que eu queria quer. Quando a Madre Superior lhe fala de Deus, Teresa responde que só tem um muro. Suas forças, ela não tem mais. O que fica para aguentar e ir para a frente? Seu pequeno caminho. Não posso me apoiar sobre nada, sobre nenhuma das minhas obras para ter confiança. Essa pobreza foi para mim uma verdadeira luz, uma verdadeira graça. Sente-se uma paz tão grande, ficando totalmente pobre, só contando com Deus. Dia 17 de setembro de 1896, um ano antes da sua morte, Teresa escreve para sua irmã Maria do Sacré-Cœur: o que agrada a Deus é de ver que eu gosto da minha pequenez, da minha pobreza, é a esperança cega que coloco na sua misericórdia. Isso é meu único tesouro, porque esse tesouro não seria também o seu. Jesus quer nos dar gratuitamente o seu. Não estou vendo o que terei após minha morte, que já não tinha nesta vida. Verei Deus, é verdade, mas para estar com Ele, já estou com Ele sobre a terra. Não estou morrendo, estou entrando na vida. Minha loucura é esperar. Teresa morre no dia 30 de setembro de 1894, no Carmel de Lisieux. Esse percurso tão curto de 24 anos é verdadeiramente surpreendente, assim como a influência considerável da pequena Teresa do Menino Jesus. E, portanto, sua influência não passa de crescer no mundo inteiro. O que ela tem de comum com esse irmão protestante Dietrich Bonhoeffer, que o seu modo, mesmo se os protestantes não só proclamam santos, para os católicos, nosso irmão é verdadeiramente um santo. E aqui que disse um livro de um certo Sylvain Destrempes, que compara justamente a teologia de Thérèse de Lisieux com a de Dietrich Bonhoeffer. O caminho de infância espiritual de Teresa aparece cada vez mais como uma graça inesgotável de Deus da nossa época. Já escolhido como padroeira das missões, reconhecida como doutor da Igreja, Teresa aparece como uma grande figura sobre o caminho do ecumenismo. Pois, doutor da Igreja, padroeira das missões, elas nos mostram a boa direção no que diz respeito ao ecumenismo. Tornando-se pequena diante do amor de Deus, ela vai ao encontro do tema reformador de Luther: a justificação pela fé é a única graça de Deus. Essa forte experiência da fé encontra-se também muito próxima desse pensamento teológico do nosso tempo, do pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, executando em 1945 pelo regime hitleriano, deixando cartas da prisão de uma surpreendente audácia espiritual. Pela gratuidade absoluta da salvação, ali está o que reivindicava Lutero escrevendo suas teses. Pela gratuidade absoluta da salvação, tanto no aspecto da justificação que no aspecto da santificação, esses dois autores oferecem uma convergência surpreendente. Nos dois casos, a libertação de si passar pela confrontação com a existência do Cristo, que não guardou a condição que o fazia igual a Deus, mas o que despojou Ele mesmo. É isso que traduz Dietrich Bonhoeffer nas suas numerosas cartas à sua noiva. Minha Maria bem-amada, desde meia-noite estou festejando o seu 20º aniversário. Pode ler os versículos bíblicos no dia, rezar e seguir o Cristo. Os dois vão juntos.
E isso é conteúdo de toda uma vida. A pergunta secreta do nosso futuro pessoal, com o qual abordamos às vezes de maneira supersticiosa os versículos bíblicos do dia, fica totalmente sem resposta. É duro, mas é bom que seja assim. Isso permite nos abandonar a Deus. Quanto essa palavra abandonar é linda. Deixar nossa pessoa para encontrar nossas raízes em Deus. E se seguimos o Cristo, o nosso futuro só pode ser bom. Maria, minha bem-amada. Tanto a pequena Teresa como o pastor Dietrich Bonhoeffer nos produzem no coração da sua experiência cristã e da do Cristo. São Paulo expressa isso muito bem na Epístola aos Filipianos, por esse hino que era o primeiro canto dos nossos cristãos. On a compris cela parce que le vocabulaire est un vocabulaire très ancien. Então, esse hino aos filipianos que representamos, assim é dito de modo bem explícito que Jesus era com Deus da Trindade. Não guardou ociosamente a posição que o fazia igual a Deus, mas que se rebaixou humildemente, desceu para se tornar pequeno e, mais que isso, obedecendo até a morte sobre a cruz. Pois essa maneira como a Trindade se separa de Jesus, se esvazia, por assim dizer, de si mesmo na maneira como Jesus se dá. Tal esse movimento de salvação que vem nos buscar no coração do nosso pecado, no nosso sofrimento, para nos levar até Ele. Pour nous élever jusqu'à lui, pour nous faire à notre tour trouver la gloire de Dieu et la divinité. Pois esse movimento de salvação que se chama movimento de quinos, Deus se esvazia de si mesmo para nos salvar, para nos perdoar, para nos justificar. Esse movimento de quinos é o movimento da salvação que fez o Cristo. Ambos, tanto o pastor luterano como o jovem carmelita, viveram esse caminhar de uma maneira extraordinária. Configuraram a paixão do Cristo. Ils ont été configurés à la passion du Christ. Tous les deux, à chacun leur manière, par la souffrance et la manière dont ils l'ont vécu. Ambos pelos seus sofrimentos e a maneira de vivê-los na prova do campo de concentração ou na terrível doença para Teresa. Reencontraram essa gratuidade da salvação em Cristo. Cette souffrance, on peut dire, et ils l'ont dit si bien, qu'ils ont rejoint. Eles encontraram neste caminhar uma felicidade extraordinária. Une joie extraordinaire. Enfim, como resumir tudo que acabamos de ver e de escutar? O que está nos dizendo esta declaração comum, ratificada também por nossos irmãos metodistas após 500 anos de separação entre católicos e luteranos? O que estão nos dizendo, enfim, a vida e a morte e os escritos desse pastor doutor da sua igreja luterana e a pequena irmã carmelita, ela mesma doutora na igreja católica. No fundo, todos nos dizem o essencial: somos amados com um amor gratuito. Tudo é graça. Tudo é graça. E no fundo é de reconhecê-lo e de vivê-lo. A pequena Teresa e Dietrich Bonhoeffer viveram isso magnificamente. Ils l'ont vécu et ils l'ont si bien dit. Oui, tout est grâce, ça veut dire que sim, tudo é graça. Quer dizer que o que salva é o amor primeiro do Pai, do Filho e do Espírito. Du Père, du Fils et de l'Esprit, l'amour trinitaire. L'amour du Christ, c'est-à-dire que o que são as nossas provas em relação à intensidade deste amor? Gosto de ficar essa frase. Absolutamente nada pode impedir Deus de nos amar, pois Deus nos ama, só amor. Neste ano de 2007, os cristãos do mundo inteiro
católicos, protestantes e ortodoxos festejam a Páscoa no mesmo dia. Isso acontece por volta de cada 7 anos. Nesta ocasião, fortificados pela mensagem de Teresa de Lisieux e do pastor Dietrich de Bonhoeffer, propomos para este mês de rezar para a unidade dos cristãos. Que vivamos essa Páscoa e que assim acolhamos juntos o amor gratuito de Deus. A palavra do mês encontra-se na segunda carta dos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Minha graça é suficiente para ti, pois minha potência estende-se na fraqueza.